Fala galera, aqui é Andy Segato, gravando mais um vídeo do Futebol é Simples. Bom gente, Odorico Roman foi eleito para ser presidente do Grêmio em 2026. Como todo mundo lembra, na eleição passada ele também tinha concorrido à presidência. Aquela vez ele foi derrotado pelo Alberto Guerra e dessa vez ele ganhou disputando com Paulo Calef. E após ele ter ganho, eu imediatamente pensei em comparar o que ele disse naquela oportunidade em 2022 com a de agora em 2025. Ver se o discurso se manteve, se mudou, se ele acrescentou algo. Então eu revi o assado que ele participou do Duda em 2022 com o assado que ele participou agora em 2025. Que, por sinal, em termos de história, bastidores, entre tantas outras coisas, é um dos melhores canais do YouTube. Quem puder se inscrever e dar uma força lá para ele, eu fico grato, pois ele sempre traz muita coisa de qualidade ao público. Sei que algumas pessoas podem até me dizer, o cara tem 600 mil inscritos, você mal tem 800, o que você quer pedindo inscritos para ele? Olha, gente, se tem uma coisa que a minha família me ensinou, foi a ter humildade. Se algum dos meus 800 inscritos não for inscrito no canal dele e essa pessoa passar a se inscrever, já é alguma ajuda que eu dou para ele. E eu fico grato por isso, porque como eu disse, ele sempre traz muita coisa de qualidade para todos os gremistas. Não apenas em termos de Grêmio, mas ele traz comediantes, matemáticos, entre tantos outros. E por isso eu acho sim que ele merece cada vez mais inscritos. É uma fonte riquíssima da informação. Bom, mas agora voltando ao assunto Odorico Roman. Eu peguei apenas os principais pontos colocados pelo Odorico em 2022 e 2025. Vamos lá. Em 2022, a primeira coisa que o Odorico falou quando estava concorrendo, a primeira mesmo, foi em relação à torcida. Ele falou da importância que a torcida teve naquele momento, porque o Grêmio tinha passado 2 anos terríveis. O ano da queda em 2021 e todo o calvário da Série B em 2022. Mas que ele viu a torcida pegar junto o tempo todo. A torcida não abandonou o time em nenhum momento. E ele fez questão de destacar esse apoio. Depois disso, ele foi muito sincero na avaliação do elenco do Grêmio naquele momento. Ele não se importou se algum jogador do Grêmio que eventualmente fosse trabalhar com ele no ano seguinte, caso ele fosse eleito, de dizer que o elenco era fraco e precisava de reforços. Porém, frisou que não seriam reforços trazidos de qualquer maneira. Falou que tinha que se reforçar sim, mas sem comprometer as finanças do clube. Falou que alguns jogadores com o contrato terminando ele iria deixar ir embora. Ele também falou na época o que ele achava do Renato Gaúcho como treinador. Ele disse sim que achava o Renato Gaúcho um bom treinador e que admirava o trabalho dele. Mas ele também falou uma coisa que é uma obviedade para todo mundo. Ele disse que o Renato Gaúcho só rende se tiver que se preocupar apenas com a parte de campo. Que se derem outras atribuições ao Renato, ou que ele tiver que decidir alguma outra coisa fora da área do campo, as coisas não vão funcionar bem. Essa era a opinião dele. Outro pensamento abordado por ele em 2022 era uma coisa semelhante ao que o Romildo Bolzan também pensava. O Odorico prefere que o clube tenha um modelo de jogo. Ele não especificou se é um modelo mais de marcação ou de toque de bola, apenas disse que o ideal é que o clube tenha um modelo de jogo. E com isso fica mais fácil contratar treinadores, que eles já entendem a filosofia que está sendo aplicada no clube e só vão tentar nomes que joguem nesse modelo e acha que isso facilita também o trabalho nas categorias de base. Que se os jogadores da base subirem sabendo como o profissional joga, e eles já terem treinado assim durante vários anos na base, irá facilitar muito o desempenho e o rendimento do atleta. Que com o Grêmio tendo um modelo de jogo, dá para se pensar algo a longo prazo, não apenas durante o período de uma gestão. Ele também falou em 2022 que um dos critérios de avaliação dele em contratações não é só a questão técnica, mas também a comportamental. E aqui eu acho que ele nem se refere se o jogador tem algumas extravagâncias fora de campo ou não. E sim como o jogador se comporta em momentos de pressão, que tudo está dando errado, que a torcida está vaiando, ou até mesmo enfrentar um adversário com um campo lotado fora de casa. A questão comportamental, ele quer saber se o jogador consegue se manter frio e concentrado mesmo nas maiores adversidades. É fundamental o jogador que consegue se manter concentrado. Na questão médica,
Ele falou que quer trazer o que tem de mais moderno possível na área da medicina. Ele disse que não consegue entender outras equipes com um poder financeiro menor que o Grêmio terem equipamentos melhores e mais modernos na área da medicina. Ele disse que não consegue entender isso. Falou também que gosta de explorar muito o marketing do clube. Acha que o marketing do Grêmio poderia estar rendendo bem mais. E também falou sobre o futebol feminino. Acha que o time feminino do Grêmio pode ir além do que somente estaduais. Que tem sim condições de competir com os maiores clubes do Brasil, seja em competições nacionais ou internacionais. E que para o futebol feminino do clube ser competitivo, nem é necessário gastar tanto como se gasta no masculino. Por exemplo, o Grêmio masculino, para fazer frente a um Palmeiras ou um Flamengo, tem que investir demais, investir muito. E obviamente que o investimento do Flamengo feminino é muito inferior, mas muito inferior mesmo ao que se gasta no Flamengo masculino. Então, o Flamengo feminino, mesmo sendo muito inferior ao Flamengo masculino em investimentos, ainda assim é maior que o feminino do Grêmio. E o Odorico quer que esse feminino do Grêmio seja equiparado ao feminino do Flamengo e dos maiores clubes do Brasil. Então ele acredita que se o Grêmio fizer uma boa ação de marketing ou buscar algum patrocínio, que o dinheiro desse patrocínio seja investido somente no futebol feminino, o futebol feminino do Grêmio já vai conseguir se equiparar aos maiores femininos do Brasil. E em 2022 também, não tinha como ele prever que a Arena estaria comprada em 2025. Na época ele nem fazia ideia que isso poderia acontecer. Então naquela época, a respeito da Arena, ele dizia o seguinte, que era fundamental sim a Arena ser do Grêmio, que isso iria aumentar consideravelmente as receitas do clube, e até que o torcedor teria uma autoestima melhor e um orgulho em dizer a Arena é do Grêmio. Na época ele não prometeu comprar, mas mudar alguns aditivos do contrato. E ainda afirmou que alguém naquela época, que estava na chapa dele, já tinha mudado um aditivo no contrato, fazendo o Grêmio economizar 400 milhões. E que novamente ele iria querer conversar com os responsáveis para as coisas ficarem boas tanto para o Grêmio como para a OS. Não apenas para um lado só. Não prometeu comprar a Arena, mas adquirir a gestão do estádio. Isso foi o que ele falou na época, sem imaginar que a Arena estaria comprada em 2025. Bom, gente, esses foram alguns pontos do que ele falou para o Duda em 2022. Agora vamos analisar o que ele falou em 2025. Nesse assado atual, ele não começou elogiando a torcida. Ele começou enaltecendo o clube. Disse que o Grêmio na vida dele significava tudo. Que o Grêmio era um valor de vida para ele. E que ele se sente muito preparado para comandar o clube agora como presidente. Que já tem 15 anos de experiência, pois trabalha dentro do clube desde 2010. Ele falou que toda essa vivência lá dentro ele foi aprendendo com os melhores. Inclusive, citando que aprendeu muito com o nosso grande e respeitadíssimo Fábio Koff. Disse também que avalia o atual momento financeiro do Grêmio como complicado. Como falei aqui, isso ele já tinha citado em 2022, sempre se mostrou preocupado com as finanças do clube. Mas mesmo assim que se eleito em 2025, ele não iria abrir mão de montar um time competitivo. E dessa vez, ele falou como ele vai fazer para melhorar as finanças do clube. Disse que pretende fazer um fluxo de caixa para efetuar os pagamentos diários. Pretende criar um fundo para diminuir os pagamentos com juros. Ele disse basicamente que pretende fazer um leilão reverso. Quem for credor do Grêmio e der um desconto maior, o clube vai quitar a dívida com esses credores, com o dinheiro que entrar nesse fundo. E que, segundo ele, esse fundo pode ser alimentado por fontes variáveis. E claro, dessa vez ele também falou de uma receita que ele não tinha naquela época. Nem ele, nem ninguém, né? Pois agora o Grêmio é dono da Arena. Então agora que o Grêmio é dono da Arena, ele quer potencializar essas receitas. E confia muito no seu Leitão para esse processo. Ele diz que curte trabalhar com bastante empresários e que esses vão ser uma espécie de consultor na gestão dele. Também, novamente, sendo muito sincero, não se privou de dizer que a gestão do Guerra errou muito e a do Romildo no último mandato também, principalmente no quesito contratações. Ele afirma, o que eu também vejo como uma obviedade, que o endividamento do Grêmio hoje
veio nas contratações erradas nas gestões dos dois últimos presidentes. Que na gestão dele, ele pretende não cometer tantos erros em contratações. Porém, essa última janela do Grêmio ele até elogiou. Mas isso eu sempre falei para vocês aqui nos meus vídeos. O Guerra acertou em contratações em apenas 1/6 da gestão. Nos outros 5 momentos, o Guerra foi um desastre. Bom, gente, esse foi o comparativo entre essas duas entrevistas do Dorico Roman. Uma em 2022 e essa de agora em 2025. Tirem suas conclusões, façam comparativos, fiquem à vontade. Se gostaram desse vídeo, eu peço para vocês que deixem o like e se inscrevam no meu canal. Assim vocês nos ajudam muito a crescer. E o vídeo é divulgado sempre para mais gente. Era isso. Esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples. Obrigado.